Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma das visões mais extraordinárias e, sinceramente, mais alucinantes de toda a história. Então se preparem, porque o que Ezequiel viu foi literalmente coisa de outro mundo. Mas antes de começar, um pequeno exercício. Pensem por um instante. Qual foi a coisa mais grandiosa, mais inspiradora que já apareceu na sua frente? Talvez um fenômeno da natureza? Uma obra de arte que deixou sem fôlego? Guardem bem essa sensação. A gente vai precisar dela para tentar ter uma mínima ideia da escala do que o profeta Ezequiel presenciou. Beleza? Este aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo o desespero da crise, depois vamos conhecer o homem no centro de tudo. Aí sim a gente mergulha na visão impressionante, tenta entender o que ela significa e, por fim, traz essa mensagem para os nossos dias. Então vamos lá. Para a gente conseguir entender a visão de Ezequiel, primeiro a gente precisa voltar no tempo e entender o pesadelo que veio antes, o cenário de desolação de uma nação inteira arrancada de sua terra. Pensem só, o mundo deles tinha acabado. Para o povo de Judá, tudo tinha desmoronado. Foram arrancados de suas casas à força e agora se sentiam perdidos, confusos e, o pior de tudo, abandonados por Deus. Imaginem, o templo, o centro da fé deles, estava a quilômetros de distância. A terra prometida agora era dos inimigos. E a pergunta que não queria calar era: Deus nos esqueceu? Será que os deuses da Babilônia são mais fortes? Era uma crise de fé total. E essa linha do tempo aqui mostra como tudo aconteceu de forma brutal e rápida. Em 597 a.C., a deportação em massa começa. Apenas 5 anos depois, no meio de toda essa angústia, a visão acontece. E mais tarde, a profecia se cumpre, com a destruição total de Jerusalém. Era, sem exagero, o fundo do poço para a nação. Agora vamos sair um pouco desse cenário de crise nacional e dar um zoom no indivíduo que recebeu essa revelação. Afinal, quem era esse homem? E aqui já começa um detalhe fascinante. O próprio nome dele, Yehezekel, ou Ezequiel, significa Deus fortalece. Pensem na ironia, ou melhor, na esperança que está contida nisso. Justo no momento de maior fraqueza de um povo, surge um homem cujo nome já era uma promessa de força divina. E Ezequiel não era uma figura qualquer. Ele era um sacerdote. Ou seja, toda a vida e identidade dele giravam em torno do templo que agora estava inacessível. Ele tinha só 25 anos quando sua carreira, sua casa, seu futuro, tudo foi arrancado dele. Ele era um homem de verdade, vivendo um trauma real em uma comunidade de exilados perto do rio Quebar. E é aqui, nas palavras do próprio Ezequiel, que a história dá uma virada de 180 graus. Num dia que parecia comum, perto de um canal de irrigação na Babilônia, algo acontece. Os céus se abrem. E a partir daqui, a realidade como a gente conhece fica suspensa. Certo? Agora a gente entra no coração desta análise, a visão em si. Ezequiel tenta descrever o indescritível, e o que ele relata é uma das cenas mais complexas e surreais de toda a literatura antiga. Tudo começa com uma tempestade, mas não uma tempestade comum. Vinda do norte, uma nuvem gigantesca se aproxima, pulsando com fogo e envolta num brilho ofuscante. Já no início, a gente entende que a escala aqui é cósmica e a energia é quase palpável. E do meio desse fogo surgem 4 seres viventes. Eles têm uma forma que lembra a humana, mas os detalhes são de explodir a cabeça. Cada um tinha 4 faces diferentes. Um rosto de homem, um de leão, que simboliza a realeza e a força, um de boi, o poder no trabalho, e um de águia, a soberania dos céus. Era como se toda a criação estivesse ali combinada. E quando a gente pensa que não dá para ficar mais estranho, Ezequiel percebe outra coisa. Algo que se move junto com aqueles seres, as rodas. E não são rodas normais. Pensem num giroscópio, uma roda dentro da outra, o que permitia um movimento instantâneo em qualquer direção. Elas eram altas, imponentes e, o mais incrível, cobertas de olhos. Elas não eram mecânicas, estavam vivas, conscientes e se moviam em perfeita harmonia com os seres, guiadas por um único espírito. A visão continua subindo. Acima das criaturas e das rodas, Ezequiel vê uma plataforma, tipo um firmamento, que brilhava como cristal. E com essa visão, vem um som. Ezequiel se esforça para descrever o que ouve. Ele usa as metáforas mais poderosas que conhece. O som de uma cachoeira gigante, a própria voz do Todo-Poderoso, o barulho de um exército marchando. Era um som avassalador que preenchia tudo. E então, o clímax. Acima de tudo isso, ele vê um trono que parece ser feito de safira.
e sentada no trono, uma figura com aparência humana, mas que irradiava luz e fogo. Ezequiel não consegue descrever o rosto ou os detalhes. Tudo o que ele consegue fazer é comparar o esplendor daquela figura com a beleza de um arco-íris depois da chuva. Esta era a aparência da glória do Senhor. Diante de uma visão tão complexa, a pergunta é óbvia. Tá, mas o que tudo isso significa? Não era um espetáculo à toa. Era uma mensagem poderosa e direta para os exilados. Aqui está o pulo do gato. A visão era uma resposta direta, quase cirúrgica, ao trauma dos exilados. Eles achavam que Deus estava confinado ao templo em Jerusalém? As rodas mostram um Deus móvel, que não está preso a lugar nenhum. Eles se sentiam vítimas do caos da história. A visão revela um trono, o símbolo máximo de controle. Achavam que os deuses da Babilônia tinham vencido. A visão revela uma glória que não pode ser esculpida em pedra ou madeira. No fim, tudo se resume a 3 mensagens que curam. Primeiro, presença. Eu não os abandonei. Estou aqui, no exílio, com vocês. Segundo, glória. Minha majestade é infinitamente maior que a força de seus opressores. E terceiro, soberania. Isso não é um acidente. Eu continuo no trono, no controle de tudo. Mas como é que essa visão de quase 2.600 anos atrás ainda pode falar com a gente hoje em nossos próprios exílios? A grande lição que fica é que nos nossos momentos de exílio, seja uma crise de saúde, uma perda, uma profunda solidão ou incerteza sobre o futuro, a mensagem da visão de Ezequiel permanece. A esperança não está na mudança das circunstâncias, mas em reconhecer uma presença gloriosa e soberana que transcende todas elas. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Ezequiel viu rodas, criaturas e fogo, uma manifestação de glória para um povo em desespero. E para nós hoje, em meio às nossas próprias crises e complexidades, como se parece a glória? Onde a encontramos?